palavra, ó Senhor, em nome de Jesus, e que haja, meu Pai, nessa manhã cura, Senhor, transformação de vida, restauração, renovação espiritual, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Muitos rostinhos novos aí, glória a Deus. Saudade de vocês, povo de Deus. Aleluia. Mateus 21, 28. Mateus 21, versículo 28, já estamos ali no quadro. Você que não tem Bíblia, pode acompanhar por ali também, sem precisar mexer com o seu celular. Glória a Deus. Diz assim: mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Pai, tua palavra está aberta, e que o Senhor venha, meu Deus, falar nos nossos corações, e que algo poderoso se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Apresentar, graças a Deus. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, né? A partir de agora, se possível, nem no banheiro vá, né? Agora, se estiver apertado, é claro, evidente, tem que ir, né? Mas vamos tentar ficar bem concentrado nas coisas de Deus, porque quando a gente faz assim, Deus fala grandes coisas, vai mexendo em lugares que às vezes a gente está ali, né, fechado, não deixa Jesus entrar, né, e a vida da gente não muda. Então aqui nós, nesta palavra, né, Jesus está nos falando através de uma parábola, através de 2 filhos, que nós podemos também simbolizar com 2 pessoas dentro da igreja, né? Um dos filhos, ele ouve a voz do pai e imediatamente fala assim: não quero. Foi franco. E nós devemos sermos francos. Mas a questão é, ser franco e ser tolo, ser burro e ser idiota, né, não justifica também. E aí ele então entendeu e arrependeu. Coisas que eu e você precisamos entender, analisar. Às vezes a gente toma posições, decisões na nossa vida que a gente tem que rever, e não é vergonha nenhuma você chegar e se retratar: olha, eu errei, agora eu vou, tá? O segundo filho, ele tem uma outra postura. Ele olha para o pai e fala assim: não, deixa eu ver, pai, é o gente boa, pode deixar comigo que eu vou lá, né? Mas aí você vai vendo a história toda da parábola e vai percebendo que é um tremendo de um blá blá blá, né? Fala, mas não cumpre, né? Mostra para todo mundo que é bonzinho, mas por trás não tem nada daquilo. Então são 2 tipos de pessoas que existem e que às vezes existem dentro da gente, mas a gente não declara isso, porque o gente boa, ele não declara para si mesmo, ele se engana o tempo inteiro, né? Porque nós precisamos viver em cima de o quê? A verdade, doendo ou não doendo, e se passar disso, provém do maligno. Então é necessário nós abrirmos o nosso coração e falar: pai, em cima de uma verdade eu preciso me posicionar. Não existe restauração sem posicionamento, como não existe a conversão sem você perder o desejo de pecar. Se você continua com o desejo de pecar dentro da sua vida, ainda que você já pediu perdão,
é porque não converteu ainda direito, não abriu de verdade o seu coração. Porque quando a gente converte, o pecado bate na porta, mas você tem autoridade imediatamente. Olha, isso eu não quero mais em nome de Jesus. Eu não estou negociando, eu não estou mais brincando com isso. É onde nós conseguimos chegar a uma conversão. Mas eu vejo também muitas pessoas negociando isso, deixando para depois, falando que vai fazer. Quantas promessas eu já fiz, irmãos, em cultos, no início da minha carreira cristã, né? Falava com Deus: Senhor, vou parar de fazer isso. Depois ia fazer de novo. Oh, meu Deus, me perdoa, eu arrependo, meu Pai, dos meus pecados. Mas depois eu ia fazer de novo, né? Eu brigava, xingava e arrependia, e depois eu fazia tudo de novo. Enquanto nós não entramos nessa realidade própria do nosso comportamento, deixar Jesus entrar dentro de mim, entrar dentro de nós de verdade, nós não vamos ter o quê? Um relacionamento. Vai ser monólogo, só a gente que vai falar, só a gente vai arrepender, mas não tem a manifestação de Deus dentro de nós. Por quê? Estamos blindados ainda. E quando o homem se blinda e vive no engano, ele é a melhor pessoa do mundo. Ele chega nos lugares, todo mundo fica: nossa, que bênção. Você não sabe quando chega em casa. Nossa, que maravilha de pessoa. Você não sabe os conflitos que ela vive. Então, se eu não entro nesse processo de libertação, de verdade verdadeira, não vai mudar a minha vida. Eu vou falar que sou convertido, que eu sou cristão, mas eu não tenho vida de oração. Quando o cristão ele entra na vida de oração, tudo começa a mudar. Você pode perceber que todas as pessoas que hoje vivem em grandes conflitos é porque ainda não entraram na vida de oração. A hora que você entra na vida de oração, você vai estar o quê? Pronto para ouvir a voz de Deus. E Ele vai falar. E Ele vai falar. Ele vai te dar a resposta. Ainda que não solucione imediatamente as suas necessidades, mas você entrou no processo. E quando a gente entra no processo verdadeiro, estou te falando verdadeiro, uma palavra revelada dessa, você entra nesse processo verdadeiro, você vai perceber que quando você começa a sentir a presença do Senhor, aí você vai analisar o seguinte: nossa, que engraçado, estou vivendo os mesmos problemas, estou vivendo as mesmas dificuldades, não mudou em nada, mas hoje tem alegria no meu coração. Você está me entendendo isso? Entrou no processo da oração. Se nós não entramos no processo da oração, eu vou viver murmurando, eu vou viver reclamando. Você conhece alguém assim na sua casa? Se você conhecer essa pessoa, você pode bater no peito e falar assim: ela não ora, ela não tem vida de oração. A pessoa, quando ela tem a vida de oração, ela vai para a torre de vigília, ela entra no mistério de Deus, e quando ela entra no mistério de Deus, Deus começa a falar com ela. Os problemas que eram a prioridade nos seus pensamentos, no seu coração, já não são mais, porque você transferiu para Deus. E quando nós colocamos no altar do Senhor, eu posso estar vivendo a mesma vida que eu levava, mas aquilo já não me destrói mais, aquilo não me afeta mais. Você pega pessoas hoje que estão vivendo em depressão. Se você conseguir fazer essa pessoa começar a orar, ela vai continuar às vezes deprimida por algum tempo, mas aquilo já não vai incomodá-la mais. Esse é o processo da libertação. É o processo de sair de verdade daquilo que está corroendo ela para levá-la à morte. E se ela não entrar nesse processo, ela vai começar o quê? A absorver aquilo que aquela obra das trevas faz. Desejo de morrer. Nós só vamos neutralizar esses desejos malignos dentro de nós quando eu colocar Deus na minha vida.
E eu vou aprender a conviver com aqueles mesmos problemas, com aquelas mesmas dificuldades, sem mais me afetar espiritualmente. Você está vivendo um problemão, mas você começa e continua sendo adorador. Você está vivendo muitas dificuldades, mas você tem prazer em orar. Meu Pai, aquele que tem um encontro com Deus, ele não desiste, ele não para. Em tudo vai ser usado para fazê-lo aproximar de Deus. Quem está entendendo, diz amém. Amém. Então, já que você está entendendo, nós vamos entrar num livro de um profeta que retrata exatamente essa palavra de Deus para nós hoje. Abacuque. Abacuque é um livro bem pequenininho, mas que mostra a exatidão de tudo isso que está sendo colocado para nós hoje. Teve um louvor que, quando eu entrei aqui, vocês estavam adorando a Deus, e Deus falou assim: olha aí de novo, eu entrego tudo, eu entrego tudo, existe em mim, eu entrego tudo. Se nós fizermos isso de verdade, aquilo que o diabo estava usando para poder te abafar, para poder te deixar engasgado, para deixar você triste, para deixar você cabisbaixo, você vai olhar para aquilo e vai falar assim: espera aí, eu entreguei tudo da minha vida para o meu Deus. Se eu entregar de verdade, eu morri para o mundo. E quem morre para o mundo nasce para Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E se eu sou nova criatura, eu não estou aqui para viver com evidências. Eu não estou aqui para viver com o que as pessoas falam ou pensam. Eu estou aqui para viver na verdade. Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Aqui Abacuque dizendo, né, até quando eu vou ficar falando com o Senhor e o Senhor não me responde? Até quando eu vou gritar que está tendo violência e o Senhor não salva ninguém? Ele começa o livro reclamando de Deus. Eu não sei se você já viveu assim, mas a grande parte das pessoas já reclamaram por situações que estão vivendo. Aí vai uma pergunta: Deus te respondeu? Deus fez algo? Aqui me mostra que quando Abacuque se posicionou dessa forma, continuou dessa forma. Não é Deus que tem que mudar, somos nós, dentro de nós, com o que está dentro de nós. Se você vive sobre ansiedade, é Deus que tem que mudar? Não, é você que está com aquilo dentro de você e precisa se libertar daquilo. Se você está deprimido, não é Deus que vai, irmão, precisar mudar. É o meu comportamento. Eu preciso entrar num processo da minha própria libertação em Cristo Jesus. É a minha postura. Se você não fizer isso, você vai viver lamentando, vai viver murmurando: nossa, agora eu vou entrar naquela crise de novo. Nossa, agora eu vou entrar naquele problema de novo. Nossa, eu vou agora viver dessa forma de novo. Essa semana eu tive uma luta com o capeta e ele estava tentando me matar de madrugada. Eu acordei, não tinha ar para me respirar. Aí não tinha ar para me respirar. E eu comecei a andar para lá, para cá e orar. Entrei na guerra, na batalha espiritual. E eu ia falando, mas eu estava cansando muito, porque não estava conseguindo respirar.
Acordei a Kênia e falei assim, me leva para o hospital porque eu estou partindo. Acho que hoje não faço não. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou seguir na minha conduta de batalha espiritual, de guerra. Ela pôs a mão na minha cabeça, entrou na guerra comigo. Nós somos para o hospital. Sabe quando eu lembrei do pastor Grace lá? Eu levei o carro para ele, o carro estava dando uma problemada, aí chegava lá nele, não dava mais não. Medo de mecânico. Aí eu cheguei no hospital, pediram tudo de mim, não tinha nada. Eu já tinha voltado a respirar. Quando eu cheguei no hospital, eu falei para quem? Podemos ir embora, eu já sarei. Não é nada não. Então são batalhas espirituais que foi o quê? Para se colocar dentro de mim um medo. Um medo para me encolher. Mas o servo de Deus nessa terra, ele tem que ter esse entendimento que aquilo que está sendo colocado dentro de mim vem do Senhor ou não vem. Esse medo vem do Senhor que está operando na tua vida com medo do amanhã. O que vai ser de mim? Como vai ser de mim? Esse não é o seu papel. Abacuque estava num momento de reclamação, mas ele não estava num momento de se posicionar como homem de Deus. Ele precisava entrar num processo santo, de mudar aquele quadro. Aí no versículo capítulo 2, estamos falando de um processo de mudança, tá? Então presta atenção aí. Estamos falando de um processo que você precisa absorver e entender. Algo vai mudar dentro de mim a partir de hoje, em nome de Jesus. É um posicionamento. Tá bom? Então olha aqui, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Olha, você vê, no capítulo 1, aquele homem murmurando, reclamando. Que mudança é essa? Mudança de Deus. Deus continuou no mesmo lugar, irmão. A mudança começou a acontecer dentro dele. Aleluia. Dentro dele. Para onde ele foi? Posicionar para saber quando Deus falar alguma coisa com ele, ele saber o que ele vai responder. O que ele começou a fazer? A vigiar. A vigiar. Ele entrou num processo novo, um processo que iria o levar a uma libertação verdadeira. A libertação verdadeira, irmão, vem daquele jeito. Eu usava de prostituição, mas eu me converti, tinha prazer nisso, mas agora eu não vou ter mais. Eu não posso ter mais, em nome de Jesus. Senão eu entro na historinha lá daqueles dois homens, daqueles dois filhos. Fala, trata e não muda nada. Que negócio é esse? Nós sabemos que temos que sermos de oração, nós sabemos que temos que consagrar, temos que jejuar, que temos que nos separar de um mundo que jaz no maligno. Nós sabemos que para ter o Espírito Santo eu preciso me arrepender e me converter de verdade, mas nunca se posiciona. É necessário um posicionamento, atitudes novas, comportamento novo, para você sair dessa obra das trevas que faz você todo o tempo ficar só falando: não, estou frio, não, preciso reagir, mas nunca reage, nunca se posiciona. O problema não está em Deus, está em nosso comportamento de querer sair daquele marasmo das trevas. E aqui nós já pegamos o capítulo 2, ele não estava mais reclamando, ele estava agindo. É muito diferente.
uma pessoa que estava reclamando, não é? Que não vai mudar nada na sua vida, mas a partir do momento que ele começou a agir, né? Deus fez o que com ele? Abacuque 2:2, está aí já? 2:2, está mais rápido que a flecha, menino. Então o Senhor me respondeu. Deus respondeu lá no versículo 1. Só no 2. Quando ele entrou no processo. Hoje você pode bater no peito e falar assim: angústia, amargura, tristeza, eu estou te descobrindo, né? Nesse posicionamento, nessa atual conjuntura, eu vou orar e Deus não vai nem me responder, mas eu vou começar a partir de hoje, entrar no propósito, no processo santo, que vai me fazer uma pessoa diferente, a qual Deus vai me ouvir e vai me responder. Então, tem uma visão também. Está com 2:2, eu não li isso, não li. Então o Senhor me respondeu, não li não. Me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Quando nós tomamos a atitude certa, meu irmão, vem resposta, vem estratégia, né? Vem visão. O que é visão? É algo que Deus nos mostra e enche o nosso coração de certeza. Ninguém está vendo, mas eu vi. Deus me mostrou, Deus falou comigo. Aquilo muda o meu comportamento. Eu entrei no processo e aquilo que estava negativo dentro de mim mudou tudo. Deus falou comigo. Vai chover hoje de tarde, mas não preocupa não que vai vir uma chuva tranquila. Aí o povo ora que não tem visão e fica preocupado. Vai vir granizo, vai vir chuva forte, vai vir tempestade, né? Mas aí Deus já te falou lá, você está lá calminho, o povo fica desesperado, porque não tem um relacionamento com Deus. A pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ela se desespera, ela fica cada dia mais angustiada, ela fica cada dia mais nervosa, ela não tem o controle da situação, ela não consegue crer que Deus tem todo o poder, que Deus tem todo o domínio sobre todas as coisas. Ela não entende, ela sempre acha que ela tem que fazer, aí se cansa. Então aqui você pega uma pessoa que estava reclamando, daí a pouco ela começa a ter visão. Que coisa linda, gente. Isso é para todos nós. É só você entrar o quê? Na oração. Ele teve visão porque ele foi para a oração. E quando a gente começa a orar, tudo começa a mudar. Não vem com esse negócio: eu não sei orar, né? Não sei orar. Olha, você sabe conversar com todo mundo. Como que não sabe orar? Orar é conversar com Deus. E outra, o mistério que Deus deu, hein? Você pode falar hoje o dia inteiro, que amanhã nem dor muscular você tem na vida. Pode falar tudo de novo. Só que o povo está falando demais de outras coisas. Orar que é bom mesmo, não ora. Não é? Então entra nessa visão hoje. Eu preciso começar a falar com Deus. Eu me entrego tudo que existe em mim. Me ajuda aí. Está todo mundo dormindo, Afonso? Está dormindo, Afonso? Então me ajuda a louvar, menino. Eu te entrego tudo. Eu também não, mas está nazista. Esse negócio fica uma bênção, tá? Ai, Jesus. Então vamos lá, Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, presta bem atenção,
Às vezes você já leu esse versículo aqui um monte de vezes e não sabia o que se tratava. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu te perguntei, já tinha feito algum milagre aqui em favor de Abacuque? O que mudou foi Abacuque. Não foi Deus, não mudou nada, ele continua do mesmo jeito. O que mudou foi o posicionamento de Abacuque. Não tinha acontecido milagre ainda não, e ele o quê? Já estava cheio de alegria. Aleluia. De certeza. Aleluia. Essa é a vida do cristão. Aleluia. Você que fica aí lamentando, choramingando, eu te convido hoje, vai para a oração, meu irmão. Minha irmã, vai para a oração. Você está lamentando, choramingando, triste, preocupado, com medo, é porque você não tem vida com Deus ainda. Abacuque, ele entrou no processo, rapidamente Deus já deu ele um sinal, uma resposta: eu sou convosco. Por que você vai ficar atribulado aí? E mais na frente, quando a gente recebe a porção de Deus, a nossa vida se enche de alegria, de gozo. Isso é a presença do Espírito Santo no ser humano. Ele dá um lugar para Deus entrar. Quando está chovendo, canivete, você está ali, ô papaizinho querido, eu te entrego tudo, meu Pai, eu entrego toda a minha vida, todo o meu ser. Eu não sei quanto tempo eu vou durar aqui, mas enquanto eu estiver, eu estarei adorando, exaltando, glorificando. Eu vou aproveitar o máximo, ainda que eu não veja nada. Ele precisa ser feito dentro de nós. O diabo às vezes fica aí soltando foguete, fazendo festa, por estar vendo um monte de gente triste, um monte de gente com medo, um monte de gente carregando coisas que não tinha que carregar, um monte de gente tirando suas vidas, porque não entraram no processo. Basta entrar no processo, que esses pensamentos ruins vão sair da tua vida, porque há poder no nome de Jesus. Todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Você vai conseguir ignorar. Maior é o meu Senhor. Maior é o meu Senhor. Todo poderoso é o meu Senhor. A Bíblia não me fala que se eu não der lugar para o diabo, ele tem poder sobre a minha vida. Ele só vai ter poder se eu der lugar para ele. Mas se eu entro no processo de tratamento interior, ele não vai ter espaço. Em nome de Jesus. Eu quero ver a tristeza bater na tua porta e entrar. Ela não vai conseguir entrar. Eu quero ver a decepção que aconteceram no decorrer da sua vida aqui nessa terra te afligir mais, porque não vai ter mais lugar para entrar, porque você colocou a sua vida no processo. O processo que cabe dentro de você, o que vai caber dentro de você é o Espírito Santo, e não o Espírito da morte, é o Espírito da vida. Aleluia, aleluia. Você quer entrar nesse processo de mudança? Identifique a sua crise. Falando sério, identifique a sua crise. Tem depressão? Já fala, bateu o peito, ela não é minha mãe não. Em nome de Jesus. Não é minha. Então todo mundo te perguntar depressão? Não. Eu não tenho depressão. Ela não é minha. Ela não é minha. Eu escuto muitos crentes falando aí. Não, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tristeza profunda, eu tenho isso.
estou com medo, muita decepção, tem raiva no meu coração, tem ódio no meu coração. Espera aí, isso é seu? Entra no processo. Isso não é seu, não foi Deus que colocou isso. Entra no processo. Identifique. Abacuque foi pego reclamando por violência. Era uma crise. E ele entendeu que se reclamasse, Deus ia resolver. Mas depois ele compreendeu de que daquele jeito não ia funcionar. Olha para mim, não ia funcionar. Ele saiu daquela bolha. Por isso muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Vivem numa bolha presa pelo diabo. Ao invés de que quando nós saímos dessa bolha, meu irmão, a sua conversão vai ser Tem gente que hoje fala um monte de coisa que promete um monte de coisa, mas não consegue, porque está na bolha, não entrou no processo. São maldições, são coisas, áreas que o diabo faz a pessoa de escravo. Pega uma pessoa que usa pornografia, ela fala, jura de pé, não existe isso não, mas depois vai e faz de novo. Que vida sem graça é essa? É terrível isso, você falar uma coisa e não ter palavra, nem com você mesmo. Isso tem que quebrar. Eu preciso entrar no processo. Vou para a oração. Meu Deus, eu estou usando disso, estou fazendo isso, eu não quero mais isso. Eu entro no processo, me fortalece, porque eu quero a minha libertação, em nome de Jesus. Você vai bombardear aquilo que estava te bombardeando, aquilo que estava te massacrando. Aí toda hora que vem aquele pensamento na sua mente, você entra com o tronco santo. Não, isso não provém do Senhor, eu não quero isso, em nome de Jesus. Tem gente que às vezes, você reclamou, Afonso? Eu tenho que perguntar só por aí, então. Você acha que reclamou? Ficou calado. É assim mesmo. A gente nunca fala que a gente é. Mas foi bom para você saber. Eu estou aqui, eu não sei só aqui, mas tem um monte de coisa. Só você. Eu já fui reclamando. Tem aquele grupozinho, eu não monte. Para quem tá lá? Parece um complô. A gente tem que sair dessa. Você reclama, Marcelo? Às vezes sim. Você espera que eu ia perguntar a Vilma, né? Não, mas ela também é. Como que nós vamos resolver isso? Vai adiantar, por exemplo, você é dono de um comércio. Vai adiantar você passar o dia inteirinho ali, não entrou nenhuma pessoa para comprar nada. E você chegar em casa e assim, nós vamos falir, não sei o que. Vai adiantar isso? Não vai. Tem que entrar no processo. Vai. Você levanta a mão para o alto, meu irmão. Tudo pode acontecer. Quando eu chego nos lugares para orar, eu faço assim, Pai, e seguro o Espírito. A presença dele nos basta. Dá para você entender e acreditar nisso. O homem às vezes fica pensando assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que determinar isso, tenho que fazer aquilo. Meu irmão, a presença do Senhor nos basta. Eu tenho que ser adorador. Ser adorador. Você chega e levanta a mão, papai ouve. Abre as comportas do céu. Para aí, tem alguém me chamando. Viva, Deus! Esse é o prazer do cristão. Orar e saber
Deus está no comando da minha vida. Pode estar tudo ao contrário, mas eu estou no processo. Isso vai passar. Isso vai passar. E é onde começa a passar? Dentro de nós. Aquilo que gerava tristeza, angústia, amargura, medo, aquilo, sai de dentro de nós e manifesta a glória de Deus. Aonde manifesta a glória de Deus, tudo vai mudar. Começando por dentro de nós. Eu já fiz isso muito, não faço mais não. Nossa, no início da minha conversão foi terrível, entre aspas, porque eu era depravado, tudo de ruim se imaginar. Isso aqui é um milagre ambulante, gente. Pregações, Deus falou comigo, se eu não consigo pregar nem em 2 dias, eu quero que eu pregue todo dia. Nunca faltou, mais de 30 anos. E aí, você fica olhando, eu chegando nos lugares, e todo mundo rindo na minha cara com a Bíblia. O crente, quando ele fica amando Deus, ele esconde ela, não, irmão. Ele faz questão. Pedi a Bíblia e comecei a ir nos lugares que eu ia, porque Deus tinha falado comigo que eu já podia ir. Não faz isso não, hein? Até Deus falar. Senão você vai e fica lá de novo. E eles começaram a me atacar. Eu olhava para eles, isso aqui não me afetava mais. Me afetava mais. Eu fazia isso mesmo. Só que hoje eu não tenho prazer nisso mais. Minha vida mudou. Eu não faço isso mais. O outro são vocês que ficam falando, levantando o meu passado, e vocês não se consertam. Entra no processo que eu entrei, para serem salvos também. Porque ficar aí vivendo a vida dos outros, tacando pedra nos outros, julgando a vida dos outros, isso só mostra que eu não oro. Porque quando eu começar a orar, eu vou entender tantas perseguições existentes nessa terra. Tamanhas perseguições de pessoas que não estão orando e querem atacar quem está. A graça do diabo é essa, irmão. Você acha que o diabo quer derrubar quem já é dele? É a graça dele. E oro para que você entre nesse processo santo e glorioso. Porque a palavra de Deus me fala em Salmo 91 que é o meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não posso ser atingido. Sabe por quê? A gente passa a ser a menina dos olhos do Senhor. E quando nós nos transformamos na menina dos olhos do Senhor, meu irmão, olha, é impossível o inimigo tocar. É verdade, Deus. Aleluia. É impossível. Quando a pessoa ela começa a orar, o que a oração faz conosco? Ela tira o peso que está sobre nós, o peso das acusações, o peso das obras demoníacas que oprimiu a gente durante muito tempo, que fica ali todo cheio de não me toques. A pessoa que não ora, que não tem compromisso e comunhão com Deus, ela fica cheia de não me toques, de difícil trato. Aquele peso sai da pessoa. É mais ou menos assim. Você é desanimado para orar? Não precisa me responder. Você é desanimado para orar? Se você der o iniciar hoje, sair da bolha, automaticamente aquele desânimo que você pensava que era normal e natural, ele sai em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que o ser humano, aliás, Ele sustenta o ser humano nessa terra para ser verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Então o desânimo, ele impede a pessoa de ser adorador.
E se você fizer uma curta oração, aquilo que estava te bloqueando, te intimidando, te deixando para baixo, e muitos falam assim: não, eu não oro como a Beatriz lá. Quem está mandando Deus está te mandando orar igual ela ora. Você tem que orar igual você ora. Você tem que orar igual a ninguém. Cada um com o seu chamado. A questão é: você quer parar para orar? Se você amar a Deus e entregar sua vida para Deus, eu te entrego tudo. Você vai conseguir orar sim. A partir de hoje sim. Porque você entrou no processo que envolve a nossa salvação. A nossa salvação. Por que será que as pessoas não firmam com as coisas de Deus? Mesmo, sendo que o Evangelho é pregado igual para todo mundo. Porque não entrou no processo. Porque quando nós entrarmos no processo nós vamos todos falarmos a mesma língua. Por que hoje não existe unidade de igreja que nós estamos estudando em Efésios, lá na quarta-feira? Por que não existe unidade de igreja? Ou seja, todos pensarem do mesmo jeito. Porque não tem convertido, irmão. O convertido, ele tem prazer. O peso de falar, não, de oração, não dá para você me chamar para outra coisa, não. Esse peso, ele sai quando eu entendo que Deus me chamou para uma obra santa e não uma obra carnal. A pessoa carnal, ela não vai querer orar, irmão. Ela não vai querer participar de culto de oração, irmão. Mas quando a gente arrepende e entrega tudo de verdade para Deus, eu sou transformado. Aleluia. O meu prazer é esse. Aleluia. O meu prazer é esse. Né? O meu prazer é esse. Por que você acha que as pessoas vivem muito tempo sobre os mesmos pecados? Escravo nas mesmas áreas. Por que você acha que isso acontece? Tanto tempo a pessoa fala que vai sair e não sai. Por que você acha? Entra no processo que Deus vai te responder e vai te mostrar coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. E muito mais Ele vai te dar do que você está pedindo ou pensando, mas é necessário entrar no processo. Aleluia. Bendito Deus. Quando a gente entra no processo, eu consigo colocar Deus em primeiro lugar, sem falsidade, sem hipocrisia. Olha para mim, sem hipocrisia. Eu consigo em tudo. Eu não sei se foi Daniel ou Davi. A Bíblia fala que em todos os lugares ele adorava a Deus. Tudo que ele ia fazer, tudo que ele ia fazer, ele disse: Senhor, seja adorado. Eu tinha prazer nisso. Sabe, quando você estava com Jesus de verdade, o Espírito de Deus vai te direcionar isso. Isso é ser adorador. Você vai pegar o automóvel, é prazeroso. Senhor, seja adorado. Aleluia. Precisa de muita coisa, irmão. Poucas palavras. E você vai ver que você vai ser uma pessoa embriagada. Por quê? Porque Deus está na sua vida. E se Deus está na sua vida, a sua vida é dele. Aleluia. E se você tem a vida dele, para ele, você vai fazer o que ele gosta. Aleluia. O que ele gosta. Aleluia. Eu não sei como é que você está vivendo. Se já foi batizado com o Espírito Santo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, você vai me entender muito bem.
mas se você não foi batizado com o Espírito Santo, você também consegue entender muito bem, porque a palavra revelada, ela vem para tirar as pessoas do mundo que jaz no maligno e dar a ela uma vida em abundância. Aleluia. Abundância. Aleluia. Isso vale para todas as áreas. A guerra que é para a pessoa ser dizimista, irmão. Isso é uma guerra. A mesma guerra para a pessoa também ser ofertante. São duas guerras que você vai contrariar seus familiares, vai contrariar você próprio, vai o diabo falar um monte de coisa para você não ser. Sabe para quê? Você ir para o inferno. Porque a Bíblia me fala. Onde é? Ai, Jesus, tanta emoção. Qual que é o livro mesmo? Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus, todavia nós me roubais. Por quê? Por causa dos dízimos e das ofertas. Não dá para rasgar isso. Não dá. Por que você acha que nós não encontramos muita gente otimista hoje? Me responde. Vai conversar com a pessoa cheia do Espírito Santo. Ele entende muito bem que tudo está sendo travado no mundo espiritual para te fazer você triste, para fazer você ficar cabisbaixo, para você encolher, para você ficar intimidado. Tudo está sendo travado para isso. Aí a pessoa, ela recebe isso e ela vai ver as pessoas fazerem, e o diabo, não, isso aí é para poucos. Tem que orar muito para chegar nesse nível. Tem gente que não é tão boa assim para orar e nem ora tanto tempo assim. E é tão cheio quanto quem não tem esse mistério também. A questão é, se eu tenho o Espírito Santo, eu talvez não consiga orar 1, 2 horas de joelho, mas eu consigo orar 15 minutos, 3, 4, 5 vezes por dia. Sabe o que isso vai acontecer? Quando ninguém acredita, eu acredito. Eu conheço o Deus que eu sigo. Qualquer hora vai acontecer um monte de coisa aí. Se prepara. Se prepara, porque vai acontecer um monte de mistério aí. O mistério vai desenrolar. Aquilo que estava travado vai destravar. Porque todo poder foi dado a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa Jesus entrar dentro da sua vida hoje. Aleluia. Deixa Jesus. Aleluia. A questão não é hoje um problema. A questão é o que eu faço diante dele. O que eu faço diante do problema? Uns vivem o problema, outros entendem a palavra, ignoram o problema e entendem. O que resolve está esperando eu ir para a torre de vigília, como fez Abacuque. Vigília, torre de vigília é um lugar alto, onde eu vejo tudo que está acontecendo ao meu redor, né? E quando Deus dá a visão é só para quem teve um encontro com Deus. E Deus, então, quando a gente entra na torre de vigília e começa a ficar apercebido o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo ao meu redor, as amizades que estão aproximando de mim, o que estão falando, qual é o tipo de conversa, eu estou ali na torre de vigília, analisando tudo. E Deus então me dá a visão. Salmo não senta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é isso? O crente que quer o Espírito Santo, ele não fica gastando seu tempo no meio de gente que não quer saber nada de Deus. Não está querendo conversar as coisas de Deus, a grandeza de Deus. Não vai dar para mim poder ficar compartilhando nada. Agora, se quiser falar das grandezas do meu Deus, que pode mudar a tua vida, como está mudando a minha vida, aí sim nós vamos ter comunhão. O que eu estou vendo é que as pessoas estão ignorando isso, estão sendo políticos demais, politicamente correto demais,
Você precisa se separar. Sai dessa bolha que jaz no maligno e venha ter um encontro com o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna água. Olha, está Deus que era Deus. O inteligente foi mal. Não entendi nada. Falando de Deus. O homem sabe o que era Deus, o inteligente faz mal. Se você mata e rouba, você faz mal. Se você é um ladrão, você faz mal. Mas se você é um moleque, não deve ninguém, vira a vida com todos, então vai a Deus. Porque Deus. Então pode assentar aí agora, pode ficar quietinho aí. Muitos mudem os seus hábitos. O Espírito de Deus quer que a gente mude as nossas atitudes, o nosso comportamento. O nosso comportamento agressivo mostra que o Espírito de Deus está longe de nós. O comportamento agressivo, ele mostra o nosso retrato. Qual será o nosso retrato? Qual tem sido o nosso comportamento? Olha para mim aqui. O nosso comportamento, quando ele tem o Espírito Santo, ele é maleável. Ele quer ouvir, ele quer sentir, ele entende que ele precisa aproximar do Senhor, que ele precisa querer o Senhor com todas as suas forças. É isso. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu quero falar inglês. Vai estudar. Pastor, eu quero o Espírito Santo. Vai orar. Vai aproximar do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai mudar a tua vida, Ele vai abrir o teu entendimento. Afinal de contas, o meu coração duro não vai me levar a ter um encontro com Deus. O meu coração duro, eu não sou o dono da razão. Eu não sou o dono da razão. Quem tem razão é o Espírito Santo, é o Deus único, é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele tem razão. O homem problemático, ele questiona, ele ataca. Mas a pessoa que quer ter o Espírito Santo, ele se rende, ele se prostra, ele ora, ele busca, ele quer santidade, ele quer pedir perdão dos seus pecados, ele usa a palavra, ele usa o culto para aproximar de Deus e não afastar de Deus. Abacuque não viu nenhum problema ser solucionado. Que coisa tremenda. Eu não sei quanto tempo Deus vai gastar ou vai querer usar para solucionar os seus problemas, mas o que eu sei é que antes disso acontecer, eu preciso me aproximar do Senhor. Feche os seus olhos. E eu tenho certeza que vai vir a visão sobre você. Eu tenho certeza que algo sobrenatural